Glória a Deus. Antes de meditarmos na palavra, eu quero pedir para Isabel, nos colocar de pé. Nós vamos orar por esse bairro. Vamos orar por essa cidade. Vamos orar por essa nação. Eu creio que Deus vai trazer um tempo de avivamento. Os dons pertencem a Ele, o poder pertence a Ele, a unção pertence a Ele. E se nós nos colocarmos na brecha, somos nós que Deus vai nos dar. Amém. Ó Espírito Santo, nós clamamos a Ti e declaramos, Deus, que essa cidade é Tua, pertence, Senhor. Olha essas portas têm sido abertas, Senhor, para a propagação do Teu nome, para que o Teu Evangelho seja anunciado. E nós pedimos, vem, Senhor, e aviva a Tua obra. Espírito Santo, marca a nossa vida com poder, com graça, com unção. Senhor, que toda essa vizinhança seja alcançada pelo Teu poder. Quebra os grilhões, as cadeias, as amarras que tem prendido as pessoas, impedindo elas de te servir. Ó Espírito Santo, sopra sobre nós o vento do renovo. Renova nossas vidas, encha, Senhor, do Teu poder, da graça e unção. Eu creio, Deus, eu creio no Teu poder. E é por isso que estamos a clamar, a orar pelo Teu milagre. Gera o avivamento, salva vida nesse lugar, restaura pessoas, famílias. Pelo poder do Teu nome oramos, Deus. Crendo, confiando em Ti. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero hoje analisar o texto. Estamos aqui alguns minutos. Eu quero analisar o texto da palavra, que para mim fala muito ao meu coração. Abra tua Bíblia em livro de Gênesis. Gênesis capítulo 5. Versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Eu quero fazer uma reflexão sobre esse personagem bíblico que marcou a história bíblica. Olha, Enoque é alguém que nos fascina, porque ele é o primeiro homem a experimentar um milagre indescritível para a sua época, porque quando lemos o capítulo 5, Isabel, de Gênesis, o capítulo 5 de Gênesis é lido no verso 5. Leia, Rayane. 5:5 diz o quê? E morreu com 930 anos de idade. O primeiro homem a existir sobre a terra, Adão, viveu 930 anos, mas a história diz que ele morreu. Quando nós lemos o versículo 8, vai. E morreu com 912 anos de idade. 7 filhos de Adão também morreu. Quando nós lemos o versículo 11, diz o quê? E morreu com 905 anos de idade. Enos também morreu. Quando nós lemos o versículo 14, E morreu com 910 anos de idade. o verso 17,
morreu com 895 anos de idade. Mas quando nós chegamos no versículo 20, e morreu com 972 anos de idade. O pai de Enoque morreu aos 962 anos. Todavia, Enoque, o sétimo da geração de Adão, tem algo que não é descrito aqui sobre ele. Verso 24. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e por um dia desapareceu, pois Deus o levou. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Enoque, ele não foi para o céu. Enoque não teve sepultamento. Enoque não morreu. Todas as pessoas até ele, todas elas morreram. Mas Enoque é alguém que vai viver algo diferente. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje. Enoque significa dedicado. E a história dele inicia-se a partir do verso 21, que diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Outra tradução diz Matusalém. Matusalém é o homem que mais viveu sobre a face da terra. Viveu 969 anos. Só que Matusalém é um nome profético. Matusalém significa então virá o fim. Aos 65 anos de idade, Enoque tem a experiência de gerar o seu primeiro filho. Quando nós olhamos o versículo 18, o seu pai gerou Enoque quando ele tinha 162 anos. Enoque 107. Ele não vai esperar 160 anos para ter um filho. Aos 65 anos ele vai ter o seu filho. A Bíblia escreve aqui Enoque como o sétimo da genealogia. A Bíblia diz no capítulo 4, verso 26, que a Sete nasceu e também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. No tempo de Enos, filho de Sete, o nome de Deus passou a ser invocado. E criava-se ali, então, uma distinção entre aqueles que invocavam o nome de Deus e a geração ímpia de Caim. A geração de Caim vai ter Lameque, o homem que começa com a bigamia. Lameque, no capítulo 4, versículo 23 ao versículo 24, diz que ele tanto estabeleceu um relacionamento contrário a Deus, pois ele tomou 2 mulheres, ele cometeu assassinato. 2 assassinatos. Sim, então nós temos 2 gerações: a geração de Sete e a geração de Caim. Todavia, em meio a toda essa corrupção, Enoque ele se distingue. Eu fiz uma continha aqui, que quando você começa lá que Adão, ele tinha 130 anos quando gerou Sete. Depois Sete, com 105 anos, gerou Enos. Quando Enoque nasceu, Adão, ele possuía 622 anos. Isso significa dizer que possivelmente Enoque teria conhecido Adão. Tá, mas o que encanta, pastor, falar sobre Adão? Adão foi o homem perfeito, o homem que experimentou o Éden, o homem que caminhou com Deus. Ele recebia a visitação de Deus, é algo que é indescritível. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha visitá-lo ao jardim. Tem como descrever? Não, não tem como descrever.
Para mim é inimaginável Deus passeando no jardim. E quando Adão pecou, a fala que Deus faz é essa: o homem é como um de nós. Capítulo 3, versículo 22. Cadê a pastora Sabrina? Leia aí. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Ok? Qual é o início do versículo? Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós. Sim! Qual é a coisa excêntrica aqui? Sabe qual é, pastor? É que está plural. Elohim fala de Deus no plural. Significa dizer, eu não sei como explicar isso, mas é a Trindade que está ali. A Trindade que está ali. Adão teve a oportunidade de conviver com a Trindade, de se relacionar, de ter intimidade. E se eu pensar que Enoque teve a oportunidade de conhecer Adão e ouvir dele, o seu coração deve ter sentido e pensado: eu também quero isso. Eu também quero vivenciar isso. E a Bíblia diz, no texto, que o tempo nós não temos aqui um tempo tão extenso, mas é só para a nossa meditação. A Bíblia diz aqui no verso 24, do capítulo 5 de Gênesis, que Enoque andou com Deus. Quando nós lemos em Gênesis lá, Deus andou com o homem. Agora Enoque, ele vai entrar em uma dimensão que ele vai andar com Deus. E o que é isso, andar com Deus? Andar com Deus é ter comunhão. Andar com Deus é viver uma vida em total relacionamento com Deus. Enoque, ele conseguiu transpor os limites, as barreiras. Entenda, o mundo de Enoque não era perfeito, como o perfeito era o jardim do Éden. Não, o mundo dele tinha conflitos, dificuldades, problemas, mas ele escolheu andar com Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que ele andou com Deus depois que ele gerou Matusalém. Ele teve um filho. Então significa que ele tinha uma esposa, ele era casado, ele tinha família. O verso 22 diz que ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. O que é 300 anos? 3 séculos, pastor. Não é avivamento de fim de semana. Não é avivamento de verão. Não. 3 séculos ele andou com Deus, tendo família, tendo esposa, tendo filhos, convivendo com todas essas coisas. Escuta, não é a nossa família que nos impede de andar com Deus, não é aqueles que estão perto de nós que nos impede de andar com Deus. O que nos impede de andar com Deus é o nosso coração, é a nossa inclinação da carne para o pecado, são as nossas escolhas que nos atrapalham, porque Enoque teria ali todas as desculpas para ser iguais aos outros, mas ele escolheu andar com Deus. Com quem nós estamos escolhendo andar? Quem nós estamos escolhendo como companhia? Agora tem um outro problema. Enoque não tinha referência, só tinha referência de Adão, e Adão foi expulso do Éden. Ele está fora do Éden, ele está convivendo no meio do pecado, mas Enoque, ele escolhe, no meio da perversidade do mundo que ele estava vivendo, ele escolhe andar com Deus. Andar com Deus é uma escolha. Andar com Deus é uma decisão. É romper com o pecado, é romper com a impiedade. É dizer não para a nossa carne, é dizer não para nós mesmos. Todos nós podemos viver a santidade, podemos viver a pureza. É somente uma escolha que devemos fazer. A escolha, a decisão que nós tomamos. Eu não quero me contaminar, eu não quero pecar, eu não quero desagradar a Deus. Ah, mas a força para mim? Não. A força para o Senhor. Hoje, muito mais aqui, escuta. Muito mais do que Enoque. Porque hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que mora em nós. Nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus,
se tornamos templo, morada de Deus. O Senhor vem morar em nós e isso nos capacita muito mais ainda a viver a santidade e a pureza do Senhor. A igreja foi chamada para viver essa santidade, para viver essa pureza. E, claro, temos muitas coisas, eu quero que você reflita sobre isso. Para você que nos acompanha através do Facebook da igreja, se sinta desafiado em andar com Deus, em escolher fazer a vontade de Deus, independente de como os homens à sua volta estão vivendo. Foi isso que Enoque fez. Não olhou para A, para B, para C. Adão perdeu a posição, mas Enoque olhou para tudo aquilo e ele decidiu que ele iria andar com Deus. Todavia, a Bíblia diz que no verso 24 ele não foi mais visto. Teve um dia que Enoque saiu de casa, sua esposa, seus filhos ficaram aguardando ele, quem sabe para o almoço, para o jantar, e Enoque não chegou. E ele nunca tinha feito isso, e ele não apareceu. Um dia, uma semana, um mês, e eles não perceberam. Deus tomou Enoque para si. Ele não passou pela morte. Nós vemos aqui no início que todos aqueles que vieram antes dele passou pela morte, mas Enoque não, ele não passou pela morte. O escritor dos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, ele nos fala que pela fé Enoque foi transladado. Leia. 11:5. Isso. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Tá bom, só a versão bem moderninha, mas tá bom. A corrigida. Aumenta? Corrigida fiel. Claro, corrigida fiel que fica bem. Se alguém estiver acompanhando o texto, já fica bem mais aproximado. Vai. Vai que nosso horário já tem. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ele alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Escuta, para agradar as pessoas da nossa volta já é tão difícil. Né? Você vai agradar o marido, agradar os filhos, né? Né, pastora? Agradar as pessoas é tão difícil. Agora Enoque conseguiu agradar a Deus. Ele conseguiu, porque Deus ele faz o raio-x, irmãos. Porque Deus vê a ação, mas ele não vê a motivação. Ele vê o porquê nós estamos fazendo. Ele vê a razão do porquê. E a Bíblia diz que Enoque ele alcançou testemunho diante de Deus de que ele havia agradado a Deus. Tem uma história que diz que uma criança, ao ouvir o sermão sobre Enoque, e ele chegou em casa e foi explicar para a mãe dele como é que foi isso. Ele disse: olha, mãe, eu entendi assim. O Enoque, todo dia ele andava com Deus, mas um dia ele andou tanto com Deus que Deus falou para ele assim: Enoque, você já está tão longe da sua casa, fica por aqui mesmo, não precisa mais voltar para sua casa. E por isso ele ficou morando com Deus. A inocência de uma criança. Mas a grande verdade é essa, irmãos. A Bíblia diz que Enoque foi transladado para não ver a morte. Ele rompeu com uma cadeia de morte de todos os homens e ele não morreu. Deus o trasladou. Ah, pastor, mas não tem mais, queridos. É a Bíblia que diz. Ele foi trasladado para não ver a morte. Há uma certeza que todos os homens têm que morrer, mas Deus abriu uma exceção. Por quê? Porque ele agradou a Deus. É tão lindo pensar
que Enoque viveu uma exceção de um padrão esse que já tem 6.000 anos estabelecido, e ele conseguiu ser a exceção. Somente Elias depois, nesses 6.000 anos, só 2 homens conseguiram passar pela morte sem ser gravado por ela. E nós, irmãos, olhando para esse texto, devemos ter no nosso coração essa esperança, essa expectativa, que se a trombeta tocar, nós seremos como Enoque, transladados, e não veremos a morte. Arrebatados, não passaremos pela morte. Mas para isso, temos que ser como Enoque, agradados a Deus. A minha pergunta, eu termino essa reflexão. Você está agradando a Deus? Deus pode dar esse testemunho. Lembre-se, não é o pastor, não é o vizinho, não é fulano, não. Ele alcançou o testemunho diante de Deus de que ele era o Senhor. Deus pode dar o testemunho nosso, da minha vida, da tua vida, de que nós estamos agradando a Ele. Esse é o ponto da reflexão. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti. A Tua palavra é linda, é maravilhosa. Desperta em nós, Senhor, o desejo de andar contigo, de caminhar contigo. Ó Deus, de abominar o que o Senhor abomina, de repudiar o que o Senhor repudia. Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida seja cada dia santificada, reservada, separada para Ti, porque nós queremos agradar o Senhor acima de todas as coisas, Senhor. Tu és a nossa primazia, Tu és a satisfação do nosso coração, do nosso ser. Ensina-nos a andar contigo. Abre os olhos do nosso entendimento, dá-nos intimidade, profundidade de vida. Tira-nos, ó Deus, da vida rasa, medíocre, a vida de aparência, mas nos leve, Senhor, a vivenciar uma vida profunda na Tua presença. Assim, Deus, nós te agradecemos, no nome eterno de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos encerrar. Senhor, despeça o Teu povo, Deus, debaixo da Tua bênção. Oramos, Deus, para que esse final de semana seja de bênção. O dia de amanhã, abençoa cada lar, cada família da Tua igreja, os irmãos. Oramos pelo culto de domingo, Deus, e pedimos desde já, marque esse lugar com a Tua presença e com a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Salva vidas nesse lugar, restaura a vida, transforma vidas. Faz uma grande obra, Senhor, nesse local, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre, todo dia, comigo, amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.